Boa noite. Vamos ficar de pé e vamos começar com louvor, vamos? Adorando o nosso Deus, lembrando que Ele é maravilhoso, excelso, incomparável. Está exaltado o Rei, exaltado bem alto. Princípio. Está exaltado o Rei, exaltado bem alto. Eu louvo. Está exaltado para sempre exaltado e eu o louvarei. Ele é Senhor, para sempre Ele reinará. Terra e céus exaltem seu santo nome. Está exaltado o Rei, exaltado bem alto. Está exaltado o Rei, exaltado bem alto. Eu louvo. Está exaltado para sempre exaltado e eu o louvará. Ele é Senhor, Ele é Senhor, para sempre Ele reinará. Terra e céus exaltem seu santo nome. Está exaltado o Rei, exaltado bem alto. E eu o louvo. Está exaltado o Rei, exaltado bem alto. E eu o louvo. sim, está exaltado o Rei, exaltado bem alto. Aleluia. Ó Senhor, és para mim um escudo, minha glória, minha rocha e salvação. Ó Senhor, és para mim um escudo, minha glória, minha rocha e salvação. Eu não temerei 10.000 à minha volta, pois és tu, Jesus. Sim, és tu, minha rocha e salvação. Eu não temerei 10.000 à minha volta, pois és tu, Jesus, minha rocha e salvação. Aleluia, oh, aleluia.
minha rocha e salvação. Aleluia. 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 Minha rocha e salvação. Minha rocha e salvação. Minha rocha e salvação. Aleluia. Obrigado, Pai. Tu és soberano em todo o universo. Soberano sobre todas as coisas. Não há nada, Senhor, que tu estejas sujeito ou que possas ser influenciado por. Tu és autodeterminado em tudo o que tu decides, em tudo o que tu fazes, em tudo o que tu estabeleceste e pré-estabeleceste, em nome de Jesus. E és digno, só tu és digno de toda a honra e de toda a glória que a ti nós damos esta noite, mais uma vez e para sempre, em nome de Jesus. Em nome de Obrigado, Jesus. Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar. Vocês estão todos bonitos hoje. Só hoje. E pronto. E vamos ouvir a palavra de Deus, escola bíblica, com o pastor Zé António, que certamente será uma grande bênção. Amém? Eu peço desculpa, as minhas calças encolheram, mas acho que tinha logo a jeito, estava à mão. Muito bem, os irmãos estão animados, estão expectantes, estão naquela, o que é que vai ser daqui? Então, a sua expectativa é que vai fazer a diferença, sabia? Nem sequer é a minha pregação, é a sua expectativa. A expectativa do coxo ao pé da porta formosa do templo, ao pé não, à porta da formosa do templo, considera um milagre. Foi esse milagre, foi a deixa para o Pedro e o João disseram, já vi que estás à espera de alguma coisa, então eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus. Ser curado, levanta-te e anda. Aquela expectativa, aquela fé dele, aquele sentimento de esperar alguma coisa, que ele ia receber alguma coisa, fez com que ele se levantasse. A sua expectativa faz com que aquilo que você receba ganhe vida dentro de si. Então é sempre muito útil, muito proveitoso para si esperar alguma coisa boa. Eu estou sempre à espera de alguma coisa boa para a minha vida. Às vezes desanimo. Não vou dizer que não, porque todos nós temos esta fase. Estamos à espera de grandes coisas e depois temos uma decepção e às vezes desanimamos um bocado. Vamos um bocado abaixo. Mas o Senhor vem e nos ajuda e levanta-nos, não é? Mas não vou dizer que estou sempre em cima, nem sempre, não é? Às vezes estou um bocado por baixo, mas pronto. Mas, regra geral, aproveito os momentos que estou em cima para duplicar a minha fé, para duplicar a minha expectativa. Aproveito a onda. É importante isto, não é? Ora, muito bem. Nós vamos continuar na graça de Deus. Graças a Deus, continuamos na graça, não é? Também, para onde é que nós vamos? Para onde é que nós havíamos de ir? Vamos para lá outra vez? Vamos para trás? Não. Já fomos libertos do Egito, não voltamos para o Egito. Continuamos em frente. A caminho da terra prometida. Pastor, mas já não chegámos? Ainda não. Aquela terra onde habita a justiça, ainda não chegou. Mas está para breve. Jesus um dia virá e nós estaremos com Ele para sempre no seu reino. Mas ainda não estamos. Ainda ninguém inaugurou o reino de Deus lá dentro. Só Jesus. É claro, quando eu estou a falar do reino de Deus, estou a falar do céu, estou a falar do paraíso, estou a falar da terra onde realmente habita a justiça e estará lá a árvore da vida. Essa terra ainda não foi inaugurada por ninguém, a não ser só Jesus é que tem a capacidade de entrar. Mas ninguém lá entrou. Amém? Isso é importante. Nós um dia entraremos lá, mas temos que estar transformados, temos que estar
reunir as condições necessárias para habitar nessa terra, porque a Bíblia diz que a corrupção não entrará no paraíso, não vai entrar no céu. O que é corruptível, o que é mortal, não. Por isso é que aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade e o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Nesse momento seremos transformados, diz a Bíblia, e estaremos para sempre com o Senhor. Ainda não chegámos lá. Vamos lá chegar, não sei quando, o Senhor é que tem isso determinado, mas quando chegar vamos estar todos muito contentes, muito alegres, porque graças a Deus já acabou o nosso padecer, este sentimento de injustiça, estas discrepâncias, essas incoerências que nós vemos no mundo, que o mundo já não nos agrada, já não nos satisfaz. Isso um dia vai acabar, porque estaremos para sempre debaixo daquela luz maravilhosa que emana do rosto do Cordeiro. Estaremos debaixo das suas asas para sempre, estaremos à sua sombra para sempre, habitaremos neste esconderijo para todo o sempre, estaremos com o Senhor para o conhecer ainda melhor. Você pensa que vai conhecer assim Deus assim de uma maneira que já cheguei e já conheci. Você vai passar a vida eterna a conhecê-lo melhor. Deus é tão grande, tão poderoso, tão acima da nossa cabeça, da nossa cabecinha pequenina, que nós vamos passar uma eternidade a aprender a conhecê-lo e a conhecê-lo melhor e melhor e melhor. Veja a grandeza que Deus não tem. Basta olhar para o universo, que a Bíblia diz que os seus atributos são visíveis através das coisas que estão criadas. Basta só você olhar para o universo e ver a distância que vai de uma estrela à outra. Quando olhar para o céu e vê a estrela polar, não é aquela que anda aos pulos. A estrela polar é aquela que ainda deu a norte, né? E a distância que vai dessa estrela polar a mais uma das estrelas da constelação da Ursa Menor ou Maior, a distância entre cada uma delas é uma loucura. Agora imagine o universo todo. Imagine os bilhões, trilhões, nem tem medida. Sinceramente, eu acho que o universo não se consegue medir. Pode haver uma aproximação de distâncias, mas ninguém tem noção da grandeza, da profundidade, da infinidade do universo. Ninguém tem. Um dia nós vamos perceber melhor isso. Por enquanto ainda somos muito pequenininhos. Mas pronto, somos do tamanho que somos e Deus nos ama. Ora bem, há 5 coisas muito importantes para alicerçar esta nova dispensação da graça de Deus, e eu escolhi essas 5 coisas para nós construirmos melhor o pensamento acerca da graça, o pensamento acerca da predestinação, o conhecimento acerca de Deus, desta graça maravilhosa que Deus nos concedeu. Porque sem graça não há salvação, meu irmão. A salvação vem pela graça, mediante a fé. Então só isso é a razão para dizer que fora da graça não há nada. É na graça de Deus que você encontra tudo o que precisa para a sua vida, de uma forma prática, porque a graça não é doutrina só. A graça são um conjunto de atos de bondade da parte de Deus para consigo e da sua parte para com os outros. Isso é graça. A graça é você viver uma vida de amor, uma vida de altruísmo, uma vida de abnegação para si próprio e para se dedicar mais aos outros. Pensar mais nos outros do que em si próprio. Portanto, tudo isso é graça. E sem esperar nada em troca. Porque normalmente não é isso que a gente faz. A gente, quando faz uma coisa, está sempre à espera de qualquer coisa, de um reconhecimento, de um valor. A minha mulher diz lá no trabalho que a minha recompensa vem de Deus. E é bom que a gente se habitue a pensar assim, porque os homens, nunca ninguém nos vai dar o valor. E então, quando a gente até espera receber alguma coisa daquela pessoa a quem nós fomos favoráveis, se calhar é mesmo dessa que vamos levar um pontapé. Então temos que agir pela graça de Deus, dar sem esperar nada em troca. É muito fácil, não é? Super fácil, não é? Isso é uma canja, não é? Não é canja? É? Canjica, como se diz no brasileiro. Não é fácil, não. Mas nós estamos cada vez melhores. Estamos a ser aperfeiçoados pela palavra de Deus para sermos cada vez melhores. Mas para isso precisamos entender 5 coisas. Há mais coisas para entender, isto é só uma questão de facilitar o estudo. Uma delas é nós entendermos que nós, o ser humano, está completamente depravado na sua postura, no seu pensamento, na sua
alienação de Deus. Ele está completamente alienado de Deus. Alienado é afastado. Não quer saber nada com Deus. Deus está aqui e o ser humano está lá não sei onde. E cada vez vai ser pior. Você pensa que as coisas vão melhorar? Não vão. Cada vez mais o mundo, as notícias, os governos, a política, a economia, os filmes, a arte, as artes, cada vez se afastam mais de Deus e mais e mais. Mas é isso que nós precisamos saber. Esta é a radiografia do ser humano. E se nós entendermos isso, depois vamos mais à frente entender porque é que Deus fez o que fez pela sua graça. Que era, não havia outra maneira. Era só mesmo pela graça de Deus. Ora bem, queria que me ajudassem aqui com versículos bíblicos, por favor, em Romanos 3, do versículo 10, e vou ler até ao 24 com os comentários pelo meio. Perdão. Romanos 3, 10. Eu acho que é fundamental percebermos que o ser humano não tem capacidade, não reúne qualificações para escolher nada que seja bom. Nada. E muito menos Deus. Muito menos Deus, escolher Deus. Ele não escolhe, o ser humano não escolhe Deus. O ser humano tem tendência de fugir de Deus. E é de reparar numa conversa de gente assim um bocadinho mais intelectual, se você usar a palavra de Deus, pode ter duas reações. É, as pessoas começam a olhar para si, isto deve ser testemunho de Jeová. É logo a ideia deles, não é? Deus. Deus não é para cá chamado. Uma vez a minha mulher no trabalho disse assim, eu tenho esperança. E tal, e falou desta maneira. E a chefe dela falou assim, esperança? Não venha para cá, não ponha Deus aqui ao barulho, porque isto não tem nada a ver com isto. Está a ver? Não venha com essas coisas de Deus, não é? Pronto, foi uma coisa parecida. Com essas teorias. Deus não é para cá chamado, Deus não é para cá chamado. As pessoas querem empurrar Deus para fora da cena, sempre. Não o reconhecem, nem o reconhecem, nem muito menos se lhe dão glória. Estão sempre a inventar teorias, que é o homem veio do macaco. A teoria da evolução. Mas para pôr Deus de fora. Deus não criou o homem, Deus não criou nada. Isto é tudo Big Bang. Uma vez o meu pai, que já lá está com Jesus, já se arrependeu, graças a Deus, se fosse a tempo, por um triz, ele dizia-me, pá Zé, isto nasceu tudo por acaso, isto é tudo por acaso. E eu, que era novo convertido, disse assim, pai, mas o pai tem mais fé que eu, mas muito mais. É preciso ter muito mais fé para acreditar que isto não nasceu tudo por acaso, do que acreditar que foi Deus que o criou. Já viu o que é nascer tudo por acaso? E por acaso as estrelas estão no sítio certo, os planetas giram à volta das estrelas, as estações do ano, os animais. Isso é preciso ter uma sorte para de repente, se por acaso, está tudo a funcionar bem. Para o ser humano ser criado como é, o nascimento de um bebê, é tudo por acaso. Já está como outro, você tem a cabeça cheia de por acaso. Era um tipo que tinha uma lêndiazinha, assim, tem aqui a lêndia. Isso é uma por acaso. Você tem a cabeça cheia de por acaso. Bem, Romanos 3, versículo 10. Já lá está o versículo, queridos? Já? Já está. Podem-me pôr aí para eu ver, se faz favor, para não estar a dobrar o pescoço para ali. Isso. Romanos 3. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Eu vou abrir a Bíblia, porque senão eu vou ler até ao versículo 24 com os comentários. Portanto, 3, versículo 10. Muito bem. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se extraviaram. Leia comigo. Todos se extraviaram. Há uma, ou às duas, mas há uma se fizeram inúteis. Aqui não tem a vírgula, não tem aqui pontuação. Mais uma. Há uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. E depois continua, a garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua, urdem, engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos.
Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão do que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Está a ver porque é que a lei serve? A lei tinha um objetivo, que era manifestar o pecado. A lei não foi criada para se praticar, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Mas Deus criou a lei primeiro para identificar o pecado. Porque se não houver lei, não há pecado. Como é que as pessoas sabiam que roubavam? Ninguém lhes dizia que era pecado. Como é que eu sei que roubar é pecado? Porque a Bíblia diz lá nos mandamentos: não furtarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Como é que eu sabia que o adultério é que é pecado? Só por causa da lei, já viu? Foi preciso vir a lei para eu entender que há coisas que são pecado aos olhos de Deus. Então a lei tinha este objetivo. E a Bíblia diz que a lei era ouvida para aqueles que a ouviam e para que todo o mundo ficasse culpável, todo o mundo fosse condenado por aquilo que fazia. Era para isso que a lei servia. Para as pessoas perceberem que não se podiam salvar a si próprias. A lei tinha este fundamento também, este objetivo, para as pessoas perceberem que não conseguiam ser salvas pelas suas obras e por fazerem as coisas muito bem feitas, porque ninguém conseguia fazer tudo bem feito. Ninguém. Só Jesus é que cumpriu com a lei toda. Ipsis verbis, cumpriu-a toda, na íntegra. Por isso, Ele pôde fazer e salvar-nos e substituir-nos na cruz do Calvário, para que nós não tivéssemos que fazer as coisas para ser salvos. E eu hoje não preciso de fazer nada para ser salvo. Já fui salvo pela graça. Merecia? Não. Você merecia? Não. Quem é que merecia um lugarzinho no céu aqui? Diga lá. Não? Pronto, já estou a falar para gente. As pessoas certas vieram hoje à igreja. Mas também quem precisava ouvir não veio. Esse é sempre, esse nunca vem. Aqueles que precisam de ouvir nunca vêm. Mas pronto, hão de vir. Vão com calma. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. É engraçado que a justiça de Deus manifestou-se testemunhada pela lei e os profetas. É curioso. A justiça de Deus não se alcança pelo cumprimento da lei, mas a lei e os profetas testemunham da justiça de Deus. A justiça de Deus o que é? Cristo Jesus. É que foi feita a justiça de Deus para nós. Quer dizer que a justiça que havia de cair em cima de mim, qual era a justiça que havia de cair em cima de mim? É eu ser condenado. A justiça de Deus traz benefícios para os que fazem bem e malefícios para os que fazem mal. Eu era dos que fazíamos mal. Claro que era só eu aqui na sala, não era, irmão? Não, todos pecaram, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem. Este é o retrato mundial do ser humano, da humanidade. A humanidade está perdida. Depravação total. Este pensamento, este pilar, digamos assim, este fundamento, tem que estar tem que estar dentro de si. Você tem que estar convencido. Não sou eu que o convenço, é a palavra que o convence e é o Espírito Santo que a convence. Mas você tem que estar bem ciente que a humanidade toda, não há ninguém que entenda, não há ninguém que seja digno de ser salvo, não há ninguém que mereça nada, toda a gente se desviou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando nós entendemos isso, começamos a perceber que precisamos mesmo de ser salvos. Enquanto o homem não perceber que está perdido, como é que ele pode desejar a salvação? Não pode. Porque ele acha que vai chegar ao céu lá por outros meios, mas não chega. Só há um meio de entrar no céu. E é se Deus o quiser. Porque ninguém entra no céu porque quer. Esse é outro pensamento. Mas hoje vamos para outras linhas. Total depravação. O ser humano está totalmente depravado. Isaías 1, versículo 5 e 6. Não é só o Novo Testamento que tem evidências da graça. O Velho Testamento também tem evidências da graça. E não são poucas. Só que o Velho Testamento acabava sempre por ser uma sombra daquilo que haveria de vir. Por isso, o Novo Testamento,
dos evangelhos para a frente são mais fidedignos em relação à graça de Deus, são mais visíveis. Uma coisa é você ter um esboço, outra coisa é ter uma fotografia mesmo e outra coisa é ter a pessoa real. E nós hoje já não precisamos do esboço nem da fotografia, já temos a pessoa real e que já está a viver dentro de nós. Posso ouvir uma amém? Isaías 1, foi o que eu disse, não foi? Versículos 5 e 6. Para os pregadores que gostam da Bíblia física de papel, vos trago uma Bíblia física de papel. Versículo 5 e 6 diz: porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Toda. Quantas cabeças é que estão doentes, irmãos? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Quando as pessoas dizem assim, segue o teu coração, é para não siga o seu coração. Isso é um erro. Mas se você vir os filmes, eu tenho visto uns filmes ultimamente, em todos os filmes que eu tenho visto, há sempre um adulto a dizer a uma criança, segue o teu coração. Uma pessoa que está indecisa, não sabe o que é que é de fazer, e o adulto sempre lhe diz, segue o teu coração. E parece uma coisa tão sábia, tão inteligente dar um conselho destes. E é a coisa mais estúpida que se pode dizer a uma pessoa. Nunca siga o seu coração. Porque o seu coração está doente. Ah, pastor, mas eu já tenho Jesus no coração. Mas mesmo assim, com Jesus no coração, ainda lá está as influências do pecado a querer desviá-lo da palavra de Deus e da graça de Deus, a querer tirá-lo da graça de Deus, irmão. Isto é um facto. O pecado ainda habita em nós. Ah, pastor, não falo negativo. Pois não falo negativo. Só estou a dizer aquilo que é. O pecado ainda habita em si e em mim. Se não fosse assim, você não tinha que lutar. Não tinha que resistir. Não tinha que... O pecado está sempre, faz aquilo. E você, não faço. Ah, faz aquilo. Não faço. Todos os dias, toda hora, todo instante. Está sempre a puxá-lo para aquele lado. E você tem que resistir. A Bíblia diz, não resiste até ao sangue. Jesus resistiu até ao sangue. De tal maneira que até suou gotas de sangue. Tal não foi o stress a que ele foi sujeito naquele momento lá no jardim de Getsemane. Ora bem, todo o coração, toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Diz, ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Mais um retrato de como é que está a humanidade, do homem natural, o homem que derivou de Adão. A descendência de Adão, hoje, que habita na Terra, que somos todos nós. Todos os homens são criaturas de Deus, homens e mulheres, e são homens naturais. Não entendem a Deus, não aceitam as coisas do Espírito de Deus, não aceitam. Vá lá falar das coisas de Deus é preciso que seja um médico muito honesto, e um bocadinho para o espiritual. Porque se você for falar a alguém que tenha a ver com ciência ou com algo parecido, vai-lhe falar das coisas de Deus, você é rejeitado. A não ser que você comece a ficar inteligente. Eu não estou a dizer que você não é, mas nós podemos ficar ainda mais inteligentes. Eu um dia comecei tinha uma equipa de 5 médicos numa das meus episódios no hospital. Fui para o hospital com uma coisa que ia morrendo, não morri. Azar dos médicos. Levaram comigo. Então eram 5, era uma junta de médicos à minha frente, e eu virei-me para eles assim, vocês sabem que a física quântica, através da física quântica, nós podemos provar a existência de Deus? Eles ficaram-se a olhar para mim. Eu dei-lhes um atestado de ignorância, porque alguns deles nem sabiam disto. Assim, você já viu que uma partícula atómica ou subatómica, como por exemplo um eletrão, pode estar em 2 sítios ao mesmo tempo? Está provado cientificamente que uma partícula pode estar em 2 sítios ao mesmo tempo. E eles ficaram assim, olha para mim. Nem eles sabiam disso. Nem eu sabia que sabia também. Eu assim, realmente sabes muito, mas andas a pé. E tens umas calças curtas. Mas eles ficaram assim a olhar para mim e ficaram a ouvir.
são homens da ciência. Você não pode ir lá com versículos bíblicos ou com chavões bíblicos, a paz do Senhor, irmão, ou aleluias, ou glória a Deus, para pessoas da ciência. Não pode. Você tem que falar taco a taco com eles, como se fosse uma pessoa muito importante, que é isso que eles fazem. Eles falam como se fossem pessoas muito importantes. Então a gente faz a mesma coisa. O que é que o apóstolo Paulo dizia? Eu faço-me de tudo para ganhar a todos. E quando ele abria a boca nos tribunais, nos sinédrios, ele abria a boca com uma autoridade que a malta ficava a ouvir. Podiam rejeitar, mas ouviam. Então nós temos que ser sábios. E não tem mal citar até mesmo autores. O apóstolo Paulo, quando estava a pregar para, penso eu que era lá em Éfeso, quando estava naquele sítio que havia estátuas e havia lá um que era o Deus desconhecido. E ele até disse, assim como vão dizer os nossos poetas, nele habitamos, nele vivemos e temos todo o nosso ser, como dizem os vossos poetas. Ele citou a poesia da altura. Não tem problema citar coisas que não, até nem vêm na Bíblia, mas que por comparação nós podemos usar para fazer uma ligação, uma ponte entre a pessoa que nos está a ouvir e nós, para nós podermos transmitir uma mensagem. Tem que haver sabedoria, irmão. Você não pode falar para um médico, ou para um engenheiro, para um advogado, da mesma maneira que fala ali com a Dona Rosa da pastelaria. Você tem que ter esta sensibilidade e, se possível, estar num nível um bocadinho mais acima, se possível, porque é assim, nem toda a gente pode saber mais coisas ou ter capacidade para estudar. Há pessoas que não vale a pena. Pronto, aí você pode-se usar de outros, Deus pode-se usar assim de outra maneira. Mas se você tem e conhece, quanto mais você conhecer, melhor. Porquê? Porque aí você vai arranjar um ponto de afinidade com a pessoa que está a ouvir, com o seu receptor. E a pessoa que está a ouvir, pensa, este gajo sabe qualquer coisa, deixa cá ouvir o resto. E ficaram-me a ouvir até ao fim. Depois, quando eu vi que eles estavam com canção, eu deixei a ciência e comecei a dizer, só Deus e tal, e Deus para a frente, Deus para trás. E eu assim, você já viu que no trono do universo está um homem sentado? Não está lá. Deus é o Deus homem. E eles ficaram assim, para mim, a ouvir coisas que eu faço ideia, não é? Deve ter dito, e ainda hoje sou conhecido. Disse, quando a minha mulher disse, uma mulher que tive cá, não é que fulano tal, ainda sabe o meu nome e tudo. Eu sei que eu sou Zé, era o Sou Zé. O tal da física quântica, o tal das partículas atómicas. O que é certo é que eles ouviram. É assim. Ora bem, continuando. O ser humano está totalmente depravado. Ponto final, parágrafo. Romanos 1, 21. Romanos 1, 21. Romanos 1, 21. Até rima. Romanos. Onde é que está Romanos? Bem, agora estamos a aproximar das férias. Se calhar foram. Tiraram o fim de semana grande. 1:21. Já abriram, irmãos? Se não abriram, também tem aí na tela. Diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Eu estou de propósito a usar estes versículos e começar com este pilar, com este primeiro fundamento, para o irmão entender que o homem não está em condições de escolher nada. Na questão do livre-arbítrio, já ouviram falar no livre-arbítrio, não é? Ninguém tem livre-arbítrio, irmão. Porque se o homem usar do seu livre-arbítrio, só faz asneiras, só vai escolher errado, só vai escolher tudo aquilo que não é de Deus. Vai fugir de Deus à força toda. O livre-arbítrio do homem, a primeira vez que ele o usou, foi para fazer o quê? Porcaria. Comeu da árvore que Deus disse, não coma desta árvore. Mas o homem pensou, porquê que eu não posso pensar pela minha cabeça? Vocês uma vez disseram isto, até foi pelo WhatsApp.
insurgiram-se contra mim com coisas que eu ensino e falo, e disseram, está lá escrito, ainda tem lá isso escrito. Sim, nós precisamos pensar pela nossa cabeça. Então vai para a tua cabeça, porque a Bíblia diz que toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. O que é que acontece às pessoas que querem seguir a cabeça delas, ou o coração delas, batem com os burros na água, levam as burras para as couves. Porquê? Porque o ser humano sem Deus, pela nossa própria cabeça, só faz asneiras, meu irmão. E nós precisamos estar cientes disto. Isto vai fazer com que nós nos prostremos aos pés de Deus em humildade e, Senhor, guia a minha vida. Eu não senti isso um parolo que anda aqui. Sou um totó. Eu não consigo viver sem Deus. Se Deus não me ajudar, se Deus não estiver presente na minha vida 24 horas por dia e mais umas 3 ou 4 à noite, não sei se existe, mas pronto, 24 horas por dia mais 3 à noite, já não é mau. São horas extraordinárias. Se Deus não estiver ali, ou se nós não buscarmos a Deus diariamente, a todo instante, a todo momento, nós damos com os burros na água. Nós mesmo buscando a Deus, damos com os burros na água. Porquê? Porque quando entra um bocadinho de nós nas nossas decisões, está tudo estragado. Nós pensamos que somos grandes pessoas, mas quando decidimos errado, mais para a frente, vamos dizer, porque é que eu fiz isto? É outra vez, caíste outra vez na mesma coisa. Porquê? Porque a nossa cabeça não chega lá. O nosso coração engana-nos. Os nossos sentimentos, então, se a cabeça está doente e o coração está enfermo, os sentimentos, então, são um carrossel autêntico. São um circo autêntico. E esta é a realidade. Este é o panorama geral das coisas da humanidade, do ser humano. Toda a gente errou. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram. As pessoas não glorificam a Deus, não querem ser vidas para nada, não lhe dão graças. Ainda há muita gente que ainda diz graças a Deus. O meu pai, que se arrependeu, houve uma altura da vida dele, já perto de se ir embora, de partir, ele ainda tomou uma atitude ainda mais rebelde contra Deus. Porque ele dizia mesmo, então como é que está a sua mulher? Graças a Deus está pior. Era mesmo para gozar, ele gozava a força dele, não sei mesmo, eu se fosse Deus, dava-lhe um pontapé, mas não sou Deus, graças a Deus que Deus é gracioso, e até à última, até à hora da morte, ele está sempre ali de mão estendida, até lhe apanhar a mão. Quando ele lhe apanha a mão, está feito, pronto, já está com Deus, já está tudo resolvido. Foi o que aconteceu com ele, irmão, foi o que aconteceu com o ladrão ao lado de Jesus, até à última. Ele arrependeu-se ali, quase à hora da morte. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, disse Jesus. Há um tipo que matava, roubava, esfolava, estava ali para ser condenado à morte. Viu? Deus até à última não desiste. Aqueles por quem ele morreu, aqueles por quem ele derramou o seu sangue, Deus não desiste, não abre mão deles. Alguém pode se desviar de Deus. Há muita gente que tem medo de se desviar de Deus. Mas se você sabe e tem a consciência que é um escolhido de Deus, que é um predestinado de Deus, que foi chamado por Deus, você pode ter a certeza que mesmo que se desvie, você nunca se vai desviar permanentemente. Vai chegar um ponto da sua vida que você vai voltar para Deus. E quando você voltar para Deus, se calhar é aí que Ele o leva. Que é para não correr mais riscos. Já vi gente a morrer assim de repente, porque Deus apanhou-os num momento bom e levou-os. Porque se Ele tivesse cá mais um tempo, Ele desviava-se outra vez e se calhar perdia a salvação dele. Mas Deus não faz com que a salvação se perca, porque Ele sempre até ao fim vai fazer com que você entre nos eixos ou que alguém entre nos eixos. Sempre. A misericórdia dEle e a graça dEle é tão grande, tão maravilhosa, que é isso que vai acontecer. Amém, irmãos? Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato. Muito bem. Agora, João 8,34. Ainda estamos no panorama da humanidade depravada,
da depravação total. Ninguém tem a cabeça no sítio para resolver nada, nem para decidir nada. A pessoa pode decidir. Já expliquei a semana passada que uma coisa é livre-arbítrio, outra coisa é um agente de decisão. Você está agenciado para decidir o que veste, o que calça, o que come. Não tem nada a ver com Deus. Deus nem se mete nisso. Se quer comer sardinhas, hoje comi sardinhas, por exemplo. Pois. E Deus não ficou assim a olhar bem. Pá, devias ter comido uma costeleta. Não. Deus não se mete nisso. Deus só pode dizer, faça-te bom proveito, não é? Agora, você pode escolher comer, vestir-se. Eu sei que as senhoras são sempre um bocado mais complicadas para decidir o que vão vestir, não é? E começam a olhar para o roupeiro, para as 50 camisas que tem, e para as flores. Não, esta mulher rosa é melhor porque esta combina com a saia. E o cinto? O cinto não é da cor da saia e faz aqui destoa. E os sapatos? E depois vai ao armário dos 150 sapatos que tem, de sandálias, sapatos, botas. E vai lá, as senhoras são um bocado mais complicadas. Os homens não, têm uns sapatos pretos e castanhos e uns ténis. Umas calças de ganga, umas calças pretas, umas calças castanhas, duas ou três camisas brancas e polos, está a andar de moto. Agora as senhoras são um bocadinho mais complexas, não é? O homem é on e off. As senhoras não, têm um botão para regular a temperatura. Tem, além do botão do on e off, tem on e on e on. Ora bem, João 8,34. Com isto tudo não abri a Bíblia, está a ver? Estavas-me a distrair. João 8,34. Diz assim: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Escravo do pecado. Todo. Seja ele ou não, seja ele quem for. Portanto, toda a humanidade está depravada porque é escrava do pecado, porque eles obedecem ao pecado. Obedecem ao mundo, obedecem aos pensamentos e obedecem à carne. São escravos. Nós éramos escravos. Hoje nós também precisamos ser escravos. De quem? De Jesus. Prisioneiros de Jesus. Escravos de Jesus. E quanto mais nós formos escravizados por Jesus, mais liberdade temos. Quanto mais nós abdicarmos da nossa liberdade, dos nossos gostos, das nossas vontades, mais liberdade em Cristo nós temos, mais felizes nós vamos ser. Amém? Parece um paradoxo, mas esta é a realidade. Ora bem, então, ponto número 1 deste pilar é a depravação total. Ok? Depravação total. Não há ninguém que faça o bem, todos pecaram. Ponto assente. Está a ponto assente? Posso avançar? Ok. Não posso avançar muito porque estes temas primam pela necessidade de nós ter mais tempo e mais vezes nós repetirmos isso e falarmos essas coisas para elas ficarem bem dentro do nosso coração. A predestinação é incondicional. Este é o segundo pilar, ou o segundo fundamento para nós entendermos melhor a graça de Deus. Primeiro, depravação total. Segundo, a predestinação é incondicional. Não há condição nenhuma para Deus nos chamar, predestinar e eleger. Não há. Há pessoas que dizem assim: pois, mas Deus lá na sua omnisciência viu que nós um dia íamos aceitar Jesus e por isso é que nos predestinou. Não, isso é presciência. Mas não foi nesse critério que Deus nos predestinou, nem chamou, nem elegeu. Ele não foi lá ver se eu recebia, se não recebia, se eu queria, se não queria. Não, ele simplesmente elegeu-me. Agora aqui tem um pormenor. Ele elegeu quem? Pecadores. Pessoas sem qualificação nenhuma. Pecadores bem lá no fundo, para serem salvos. O que é que isto exigiu, meu irmão? A morte de Jesus Cristo. Alguém tinha que morrer para que um pecador pudesse ser salvo. A morte de Jesus teve esse objetivo. Era impossível salvar um pecador se Deus, quando eu digo Jesus, é Deus.
Porque Deus morreu na cruz. Deus derramou o seu sangue por mim. Não há nenhuma religião no mundo em que o Deus deles tenha morrido por eles. Não há nenhuma. Só o nosso Deus é que veio a esta terra para morrer por si e por mim. Para que pelo seu sacrifício eu pudesse ser salvo. E não há outra maneira de salvar um pecador a não ser com o poder de uma ressurreição do morto. Em Efésios 1 diz lá que Ele nos livrou, nos salvou pela graça e pela subexcelente grandeza, pela subexcelente grandeza do seu poder, os quais cremos segundo a excelência, segundo o poder e a operação deste poder. A operação do poder de Deus qual é? É a operação de ressuscitar um morto. Este poder opera em nós. Se não fosse o poder da ressurreição dos mortos, nós não tínhamos hipótese nenhuma de ser salvos. Porque nós estávamos mortos, irmão. Nós estávamos mortos nas nossas ofensas, completamente afastados de Deus. Já não mexíamos, já estávamos todos podres. E foi preciso Deus nos ressuscitar. Foi preciso Deus usar este seu maior poder de todos para nos trazer à vida, para nós de repente entendermos Deus. Entendermos isto é, a percebermos que Deus estava ali para nos salvar. Não fomos nós, vou receber Jesus que é uma boa ideia. Não! Nós estávamos completamente depravados, afastados. Foi preciso a ressurreição, a nossa ressurreição, para entendermos que Deus estava ali a chamar-nos. Foi nesse momento que você percebeu que precisava de Deus. Mas você, quando entendeu que precisava de Deus, não foi da sua cabeça. Foi o Espírito Santo em si que o acordou da morte, trouxe-o da morte para a vida e agora de repente você abriu os olhos e viu Deus a chamá-lo. É isto que eu quero. Mas porque Deus o ressuscitou. Posso ouvir, irmãos? Isto é muito importante. Esta então é tão importante como a primeira. Todas elas estão encadeadas para nós entendermos melhor a graça de Deus. João 6, 44. João 6, 44. Portanto, a predestinação é incondicional. Não há condição nenhuma, não há mérito nenhum, não há nada em nós que tenha feito Deus pensar assim, vou salvar este tipo, sim senhora, é um gajo fixe. Eu acho que foi ao contrário. Ele deve ter olhado para nós assim, este gajo vale a pena, não vale nada, não presta para nada, está mesmo no fundo, é este mesmo que eu quero. Até parece que Deus escolheu, e escolheu assim, porque a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Ele confundiu as coisas tolas para confundir as sábias. É ou não é? Não é o que está escrito? Então quando Deus escolheu o pior. Por isso é que a glória é toda para Ele. Em nós não há nada, irmão. A glória é toda para Ele. Quando nós entendemos isto, caímos de joelhos diante de Deus e Senhor, a glória é toda tua. Dá vontade de chorar quando a gente pensa assim, o que é que eu fiz? Não fiz nada, eu estava lá no fundo, não valia nada, não queria saber nada de Deus. E Deus foi mesmo amigo que foi buscar. Olha que isto. É que Deus tem mania que é Deus. E não abdica disso. Ele tem mesmo a mania. Sou Deus e não há outro nem fora nem dentro. E é verdade. João 6, 44. Diz o seguinte. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Olhe para isto. Ninguém pode vir a mim, a Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Se você está aqui e foi a Jesus um dia, foi porque Deus o Pai decidiu e levou você. Porque você não queria ir, nem eu. Você queria outras coisas, queria lulas. Lulas caldeirada era o que você queria. A acompanhar com vinho verde. Alguns. Era o que você queria. Mas Deus disse, querias batatas com enguias. Portanto, ninguém pode vir a Jesus, ninguém pode ir a Jesus, ou ninguém pode estar em Cristo se Deus não o tenha trazido.
Foi Deus que o chamou e o trouxe pela sua vontade, pelo seu livre-arbítrio, pela sua autodeterminação. Só Deus é que tem a prerrogativa ou a capacidade de ter livre-arbítrio, mas ninguém tem. Claro que as pessoas podem fazer o que quiserem, pensam elas. Mas como dizia o Lutero, o homem é uma besta cavalgada por Deus ou pelo diabo. O homem é uma cavalgadura. E quem está a cavalgar em cima do homem, ou é Deus, ou é o diabo. Não há mais ninguém. Ninguém cavalga sozinho nesta vida, neste mundo. Ninguém toma decisões sozinho. Nós tomamos as nossas decisões influenciados por alguma coisa. E normalmente são coisas que o diabo tem programadas e previstas neste mundo, porque o mundo jaz no maligno. Posso ouvir um amém? Deus é que é o único que pode ter livre-arbítrio, porque ele não pode ser tentado, ele não pode ser influenciado por ninguém. Quando Deus tem uma ideia, não é porque ouviu. Eu às vezes ouço coisas que me inspiram. Sim, pá, olha, uma boa ideia. Aí pode ter sido até alguém que não tem nada a ver até com a igreja que disse, mas aquilo inspirou-me, trouxe-me uma ideia. Agora Deus não tem ninguém, nem precisa de ninguém para ser influenciado. Deus em si próprio tem uma autodeterminação. Ele é muito maior que o que nós imaginamos, irmão. Ele é omnisciente, omnipotente, omnipresente. Ele tem essa capacidade. Decide, está decidido por ele próprio, não tirou a ideia de ninguém. Aliás, o Evangelho foi a ideia dele. O mundo foi a ideia dele. Os cientistas ainda andam à procura de vida noutros planetas. Alguém dizia assim, é um desperdício. Já viste um espaço tão grande, um universo tão grande, e só há vida no planeta Terra. E eu dizia assim, a minha resposta era assim, pode ser um desperdício de espaço, mas é um desperdício de tempo andar à procura de vida noutro planeta, porque não há aqui. Há tanta vida aqui nesta Terra, porque é que a gente anda à procura de vida noutros planetas, noutras coisas? Se até agora nunca ninguém encontrou. É um desperdício de tempo. Agora se é de espaço, não quero saber, o espaço é de Deus, não é meu. Se Deus decidiu que esta Terra era habitada com seres cientes, com seres como nós, que Ele amou e por quem Ele deu a sua vida, que seja. Não precisamos dar à procura em mal lado nenhum. E também quando a gente vê filmes de ficção, aquelas carantonhas daqueles extraterrestres, não é? Aquilo alguma vez parece com Deus. A maior parte deles são répteis, né? Tem caras de lagartos, os reptilianos, né? Assim, Deus é parecido com isto. Não. E quando vou ao espelho, assim, Deus é parecido é com este. Sim, senhora. E quando você vai ao espelho também, assim, Helena, és a imagem de Jesus está no teu rosto. Maria, Piedade, Ninja. Olha ali a face de Deus, a cara de Deus. Não são aqueles répteis malucos, aqueles monstros com os dentes assim todos a babarem, todos ranhosos. Que realmente... lá está. De onde é que vêm essas monstruosidades e esses pensamentos? De cabeças doentes e de corações enfermos. De pessoas que é uma loucura. Eu quando vejo alguns filmes, e a maior parte deles não dá terror, tem ocultismo, não tem ocultismo, tem extraterrestre, não tem extraterrestre, tem lobisomens, não tem lobisomens, tem vampiros. Hoje em dia não se aproveita nada. E eu fico a pensar, filmes que aparecem monstros e monstrinhos. Ainda bem que Deus, o único monstro que criou, ele não criou monstro nenhum, mas o único animalzinho assim que nos pode atormentar mais à noite é uma melga, que é um verdadeiro monstro deste tamanho. E quando pica, Jesus... não é? Mas é uma coisinha assim. São os monstros. Está bem que há lugares no planeta que têm cobras e coisas, serpentes venenosas, que é preciso ter cuidado. Mas isso, cada um tem. E elefantes e coisas assim. Mas quer dizer, aqueles monstros manhosos, malucos, que estão lá escondidos debaixo da cama, não há nada disso. É tudo mentira. Os monstros que existem são na nossa cabeça. Os medos que existem, a maior parte deles, são na nossa cabeça. Muito bem. João 15, 16. João 15, 16. Alguma coisa que eu disse engraçada, não? Lembra-se de alguma nota que não sabia?
Isso era um tipo que começou-se a rir, assim, estás a rir de quê? Lembra-me uma nota que ainda não sabia. João 15, 16. Estes versículos bíblicos reforçam, reiteram, corroboram este pensamento que nos vão abrir portas para a graça de Deus. Nos vão abrir portas para essa nova metanoia, esta expansão da nossa mente, para entendermos melhor a Deus e o reino de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida. Versículo 16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Eu conheço este versículo há mais de 40 anos. E só há bem pouco tempo é que eu entendi melhor este versículo. Não foste vocês que me escolheram. Não foi eu que decidi receber Jesus. Quando alguém diz, aquela pessoa recebeu Jesus, então porquê? Fez a oração da fé. O que é que isso tem a ver, o fazer a oração da fé com o receber Jesus? Dá a impressão que o mérito é meu, porque eu recebi Jesus porque fiz a oração da fé. Não! Se Deus não chamar, não há oração da fé que lhe valha. Não fui eu que escolhi Deus, foi Ele que me escolheu a mim, chamou-me quando eu estava perdido, morto, cheio de porcaria em cima de mim, cheio de esterco em cima de mim. E Ele decidiu ressuscitar-me. Não fui eu que escolhi, não fui eu que decidi. Não foi eu que tive uma boa ideia, foi Deus que me chamou, foi Deus que o chamou a si. Não foste vós que me escolhestes a mim, mas, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Foi Deus que o escolheu, foi Deus que o chamou, foi Deus que teve uma boa ideia, foi Deus que decidiu. Eu sei que muita gente que diz, eu gosto de pensar para a minha cabeça, não aceita esta doutrina. E tem muita gente aí, muitos primos. Há muita gente que não aceita esta doutrina porque eles dizem, eu penso pela minha cabeça. Mas nós não conseguimos pensar pela nossa cabeça. Se pensássemos pela nossa cabeça, ninguém estava aqui hoje. Ninguém estava. E eu digo-te, a reunião de sexta-feira, nos moldes que nós estamos a fazer da graça, a ensinar a graça, vai crescer na graça, vai crescer com gente que realmente quer abraçar a graça, ama a graça de Deus, ama a Deus e não põe em causa nem uma palavra da doutrina. E vão estar aqui de livre vontade, vão estar aqui, abraçam a verdade, amam a verdade e não querem outra coisa. E vai crescer em número e graça e conhecimento. Passa a ver, amém, irmãos? É verdade. Já andava para dizer isto há um tempo. Mas eu vejo que a reunião está a crescer. Vem mais de vez em quando, não vai ser um crescimento assim, pum, explosivo. Não. Só seria se a gente fizesse uma sexta-feira da cura divina. Ou da prosperidade material. Ou da batalha espiritual. Se calhar até crescia. Mais. Crescia em número. Não crescia em qualidade. Mas como o pastor decidiu falar da graça de Deus para abrir os nossos corações e para nós nos integrarmos cada vez mais na palavra de Deus e no amor de Deus e na graça dele, não é toda a gente que quer, porque eu já expliquei, a graça nem toda a gente a quer. A graça é para todos, mas nem todos são para a graça. Porque nem toda a gente tem capacidade de receber de borla, de graça, sem fazer nada. Porque as pessoas pensam, tenho que fazer alguma coisa para merecer isto. E quando alguém pensa assim, já está desqualificado. Quando alguém pensa que precisa de fazer algo, dar uma ajuda a Deus, fazer um contributo, já está completamente fora da graça. Completamente fora. A graça é uma coisa que se recebe assim, sem ninguém merecer, sem ninguém ter que fazer nada em troca, sem ninguém ter que retribuir. Nem Deus quer isso. Porque o que é que nós vamos dar a Deus, irmãos? O que é que nós vamos dar a Deus em troca? Os nossos problemas. Só há uma coisa que nós podemos lhe dar, que Ele gosta, que é graças. Dá-lhe graças. De graça recebeste, de graça dai. Eu recebi pela graça a salvação, só tenho uma coisa a dizer. Graças a Deus.
Graças a ti, Pai. Obrigado pela minha salvação. Eu andava completamente perdido, mas tu me recebeste, me chamaste, me justificaste, me ressuscitaste juntamente com Cristo, me fizeste sentar à tua mão direita. As minhas orações passam por aqui. Às vezes eu não consigo dizer mais nada. Porque quando eu começo a esmiuçar aquilo que Deus fez por mim, já não consigo ir a mais lado nenhum. Fico naquela, obrigado, Pá, obrigado por me teres salvo, obrigado pelo sangue que derramaste por mim, obrigado. Eu não merecia, mas tu deste-me. Sem estar à espera nada em troca, Senhor. Eu não mereço, eu não fiz nada, só fazia asneiras e continuo ainda a fazer asneiras. Mas tu continuas a acreditar em mim, tu continuas, ainda não desististe de mim, nem vais desistir de mim, Senhor. Tu agarraste a minha mão e não a largas nem por nada. Tu me chamaste, me escolheste e vais comigo até ao fim e me vais ressuscitar no último dia. Se eu estiver morto, claro. Se eu não estiver morto, serei apenas transformado. Agora, se eu tiver morrido em Cristo quando Ele vier buscar a gente, aí vamos todos ressuscitar, os que estiverem mortos. E até vamos primeiro, os que morreram ressuscitaram primeiro. Muito bem. Continuando. 2 Tessalonicenses 2,13. 2 Tessalonicenses 2,13. Segunda aos Tessalonicenses 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Devemos dar graças a Deus porquê? Porque Ele nos escolheu desde o princípio. Desde a eternidade, ainda não havia mundo, ainda não havia nada criado e Deus já nos tinha escolhido. Precisamos de pensar mais nisto, mais do que nas batatas e nas taxas e nas panelas e mais naquilo que temos que vestir. Precisamos de pensar que Ele nos escolheu desde o princípio, ainda não estava nada feito, quando o plano de Deus já tinha sido estabelecido por nós. Amém? E tudo isto se proporcionou porque Jesus, já nesse tempo que para nós é um tempo que não é muito subjetivo, nós temos muita dificuldade. Nós temos dificuldade em lembrar-me o que é que comemos ontem. Eu não me lembro o que eu comi ontem. Tenho que estar aqui a pensar. Agora imagine ver o que é que aconteceu na eternidade antes da fundação do mundo. É mais complicado é a gente às vezes visualizar ou entender, mas precisamos fazer este exercício. Temos que viajar no tempo, na nossa metanoia, na nossa mente, viajar no tempo para tentar chegar lá o mais para trás possível, quando Deus estava sentado com o Espírito Santo e com Jesus, a combinar tudo. Ele estava ali a combinar tudo. E foi naquela altura que Jesus se dispôs a morrer por nós. O Cordeiro de Deus que foi conhecido antes da fundação do mundo. Jesus, antes da fundação do mundo, já se tinha predisposto a morrer por nós. Foi isso que fez com que Deus criasse a humanidade e criasse o mundo e os animais e tudo. A graça nasceu deste ato de amor e de misericórdia por nós, porque Deus já sabia que o homem precisava de salvação. Deus é tão omnisciente, sabe tanta coisa e já consegue prever tanta coisa, que Ele teve que combinar com Jesus para Ele morrer por nós, muito antes de nos criar. Porque eu já sabia que o homem, depois de ser criado, que ele havia de ter a tentação de querer ser como Deus, ou querer fazer as coisas por ele próprio, sem estar sujeito a Deus. O grande pecado do Adão não foi comer da árvore da vida, foi pensar que nele próprio tinha a mesma capacidade de Deus. Esse é que é o problema do ser humano, é pensarmos que não precisamos de Deus para nada. Esse é o problema mais grave do ser humano e de muito crente também. Pensarmos que a nossa fé que resolve tudo. Nós aprendemos numa escola em que a nossa fé é aqui buscar as bênçãos aos lugares sociais. Nós aprendemos que a nossa fé que era um braço, era um músculo. Então o que é que a gente fazia? Íamos para o ginásio criar músculo. Em nome de Jesus. Eu estou curado pelas pisaduras. Em nome de Jesus. A pensar que aquele músculo ia crescer de tal maneira que eu nunca ia ficar doente. Enganei-me.
dei comigo, doente e quase à morte. E eu bem confessava a palavra de Deus. Estou curado pelas pisaduras, mas cada vez estava pior. E não foi curado por causa disso. Então foi curado como pastor. Pela misericórdia de Deus, irmão. Pela graça de Deus. Há um filme que é muito engraçado, que acho que é um ato de fé, que passou no cinema, que era uma senhora que parecia que tinha estudado a doutrina numa igreja como a nossa, onde a gente andou. Então ela não admitia que ninguém falasse negativo, o filho morreu, e as pessoas estavam a falar negativo do filho, e não fales negativo, então irritava-se com toda a gente, até que um dia Deus lhe deu uma lição, e fez com que ela se tornasse mais humilde, e com o filho morto em cima da maca, da cama do hospital, ela a chorar disse: Senhor, entregue-me o filho nas tuas mãos, tem misericórdia de mim, que a tua vontade se faça na vida do meu filho como é feita no céu. E o filho o coração começou a bater e ressuscitou. O miúdo ressuscitou. Não por causa da fé dela, mas quando ela quebrantou a sua fé e disse: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, na vida do meu filho. O que é que Jesus orou no jardim de Getsemane, meu irmão? Quando suou aquelas gotas de sangue, o que é que ele orou? Senhor, eu ordeno que este cálice desapareça de mim em nome de Jesus, para trás de mim, Satanás. Foi assim que ele orou? Não, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Se não, faça a tua vontade e não a minha. A oração de fé mais poderosa que existe é esta. Porque esta oração de dizer: Senhor, faça a tua vontade, nós estamos a passar para Deus a prerrogativa de Deus que Ele tem, que é de fazer a vontade dEle. Porque quando eu oro, em nome de Jesus, eu ordeno que este espírito de morte saia dela, em nome de Jesus. Eu vou ficar inchado. A pessoa de repente dá um bafo, dá um traque, assim, olha, reviveu. Olha, está viva. Não foi o traque mestre, foi só apenas um desabafo, não é? Mas a pessoa vai pensar assim: olha a minha oração, hein? Olha a minha fé, ressuscitaste do morto e puseste as mãos naquela pessoa, ela foi curada. É ou não é? Ou não é? Vai-me dizer que não é? Não é, para não? Nós oramos. Eu quando oro, há pessoas que diziam, quando oro aqui caem logo 17 pelo menos. É uma tentação muito grande de chamar a glória para nós. Muito grande. Mas quando nós oramos: Senhor, faça a tua vontade, caramba, já não está lá a minha oração de fé, só está a vontade de Deus. Mas é essa que funciona. Posso ouvir uma amém, irmãos? E é essa que traz a glória para Deus. Não traz glória para o homem, traz a glória para Deus. Isto são pensamentos que nos ajudam a nós abraçarmos esta graça, que de nós não tem nada. É tudo, a glória é toda para Ele. Em nome de Jesus. O que é que eu disse? 1 Tessalonicenses, não foi? 2 Tessalonicenses, perdão, 2:13. Portanto, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, amados irmãos, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e fé na verdade. A salvação vem pela graça mediante a fé. Até a fé que nós acreditamos em Cristo, foi Ele que nos deu. Até essa fé não é nossa, meu irmão. Quando eu digo a minha fé, você não tem a sua fé. Se você tem fé para sentar nessa cadeira, com fé que ela não caia. Você sentou-se hoje a pensar assim: tem fé que o pastor não acabe isto depois das 11. Hã? Hoje pode acabar? Pois já me não está. Bem, é feriado. É. Só quero ouvir um sorriso de consentimento. Está-se a rir, portanto hoje vamos esticar, não? Amanhã é feriado, irmãos, então. Amanhã é dia de Portugal. Vais trabalhar? Mas não te levantas cedo. Então, até a fé que nós usamos para acreditar em Jesus foi o que nos deu. Porque isto aqui há uma cronologia, ou pelo menos uma sequência de eventos que têm que estar na ordem correta. Enquanto que uns acreditam
que Deus primeiro, que o homem primeiro arrependeu-se para receber a Cristo e depois é que foi regenerado. Repara, há um pensamento que diz assim: o homem, para receber Jesus, primeiro tem que se arrepender dos seus pecados e só depois de se arrepender recebe Cristo, e ao receber Cristo ele nasce de novo. Não. Lamento imenso de desiludir-vos ou de decepcionar-vos. Não está correto. A primeira coisa que acontece ao homem não é o arrependimento. Porque como é que um morto se pode arrepender? Vá lá falar com o morto quando estiver num velório, quando morrer alguém que você conheça e você souber alguma coisa que ele tenha feito, vai lá ao pé dele assim: olha lá, tu lembras-te do que fizeste e o dinheiro que me ficaste a dever? Houve um tipo que morreu na igreja que me devia montes de dinheiro. Tive quase tentado a chegar lá: e o dinheiro que me deves? Estás a morrer e o dinheiro que me deves? O homem já estava morto. Ele lembra-se lá do dinheiro que me deve. Além de nem se lembrar, nem tem voz para falar, nem tem arrependimento para ali. Perdoa-me, eu pago tudo o que devo. O morto não tem arrependimento. Posso ouvir, minha mãe? Então o que é que Deus tem que fazer primeiro? Não é o homem que se arrepende primeiro para receber Jesus e ser regenerado. Não. Ele primeiro é regenerado, ele primeiro é ressuscitado, para depois se poder arrepender conscientemente. É Deus que faz isso. E a ordem correta é, primeiro, a regeneração, segundo, arrependimento, terceiro, justificação. O homem primeiro acorda da morte, ressuscita. Deus dá-lhe a fé e ele diz: eu creio em Jesus. Arrepende dos seus pecados, é salvo e recebe a salvação de graça. E é justificado por Cristo. Amém? Não é primeiro arrepende-se e depois é regenerado. Não, primeiro é regenerado e depois é que vem o arrependimento. Isso é importante, porque isto normalmente está sempre tudo ao contrário. As pessoas aprendem tudo ao contrário. E ao aprender ao contrário, elas desenvolvem um mecanismo mental de considerar que a salvação é porque recebeu Jesus. É muito mais do que isso. A salvação vem porque Deus escolheu lá na fundação, antes da fundação do mundo. Decidiu escolhê-lo. Não foi para eu ser bonzinho, foi porque Deus decidiu. Estava morto, mas Deus o regenerou. E quando nós começamos a construir a nossa consciência da salvação, a consciência da vida eterna, nos trâmites certos, nos eventos certos, nós começamos a construir uma consciência saudável da graça de Deus. E a graça de Deus, efetivamente, não vai romper o odre. O vinho novo que nós recebemos de Deus não vai estragar nada. Vem até abençoar-nos, vai reforçar-nos ainda mais. Que é ao contrário daquelas pessoas que não querem receber a graça de Deus e esta nova dinâmica que a graça nos vai trazer. Esta dinâmica da transição da lei para a graça, que é tudo isto que nós temos vindo a falar aqui aos bocadinhos e aos poucos. Tiago 1,18. Tiago 1,18. Eu não gosto de perguntar se vocês me estão a perceber, mas posso perguntar. Não gosto de perguntar, né? Vocês estão a entender? Então, ok. Faz sentido o que está a falar? A graça de Deus tem que ser coerente, sabe? Quando a pessoa está a pregar a graça de Deus, as coisas têm que fazer sentido. Isto não pode ser uma coisa mística, um mistério. Os mistérios já foram revelados. Cristo era um mistério para nós. A salvação era um mistério. Mas agora em Cristo ela foi revelada. Ela é revelada pelo Espírito Santo. E o culto tem que ser racional. Isto tem que ser entendível. Aquilo que eu estou a falar tem que fazer sentido. Porque se não fizer, você tem que dizer: pastor, não faz sentido. Tem que se levantar. Quando um dia eu fui a uma igreja e começou o pastor logo: vai, como os irmãos sabem, o diabo não existe. Aquilo foi logo que caiu ali o Carmo e a Trindade. Eu levantei-me no meio da congregação
Ainda por cima vai escolher um versículo onde Jesus dizia, a explicar a parábola da semente, do semeador. E Jesus estava a dizer, o diabo vem e rouba a palavra. E eu, o homem teve azar. Porque primeiro diz que o diabo não existe e depois vai falar que Jesus falou que o diabo era o diabo que roubava as sementes e assim, parei. É um contrassenso. Mas é um contrassenso para quem tem os olhos abertos. Porque a maior parte da malta que estava lá era comer e calar. E a maior parte das pessoas que vão a determinados cultos, na maioria das igrejas, comem e calam-se. Comem tudo o que lhes dão. Alguns é assim. Eu era assim. Eu comia tudo aquilo que me davam. Porque a sofreguidão, a avidez da palavra era tão grande que eu recebia tudo. E para mim tudo bonito. Era tudo cor-de-rosa. O mal é quando a gente começa a ler a Bíblia. O seu grande problema e o meu problema é que a gente não fica só com as pregações que houve. Vamos ler a Bíblia, temos comunhão com Deus. E aí Deus começa a falar connosco e a gente começa a entender as coisas. É o nosso grande mal, entre aspas. Há males que vêm por bem. O nosso grande mal é a gente não ficar só com a pregação. Não, a gente agora vamos à Bíblia. Como os irmãos lá de Bereia, não é? Que eles iam ver se tudo o que os apóstolos diziam estava escrito. E aqui começam os problemas. Aqui as pessoas começam-se a dividir. É assim. Então é bom que a gente ouça e as coisas façam sentido. Porque se não fizer, alguma coisa está mal. E aquele indivíduo que lá levou comigo. Senhor, Sr. Pastor, é alto para o baile. Então, diga lá outra vez, quem é que estava aí a falar? É Jesus. Mas leia lá em voz alta. Jesus disse que vem o diabo e rouba. Vem quem? Vem quem? Eu assim, em pé, na congregação. Vem quem? Vem o diabo. Vem o diabo. É Jesus que está a falar, não é? E depois foi só dizer para a minha mãe e para a minha mulher, assim, meninas, vamos embora. Vamos embora que eu já não dou mais para o expeditório. Vamos embora que eu tenho mais que fazer. Não estou para aturar estas coisas. E depois chamaram o maluco. E disse, coitado, Deus tenha misericórdia dele. Mas nós não, é aqui neste momento em que a gente realmente não pode pensar pela cabeça dos outros. Temos que ser nós a entender as coisas por Deus. A graça de Deus tem que ser entendida por nós e no nosso coração, tem que ser corroborada pelo Espírito Santo e as coisas têm que fazer sentido. Porque se não fizerem sentido, ponha de parte. As coisas, às vezes nós estamos a ouvir coisas certas e não nos fazem sentido. Mas o que é que nós vamos fazer quando as coisas não fazem sentido? Vamos a Deus e pedimos ajuda. Deus, eu não percebo isto. Ajuda-me, mostra-me. E Deus mostra-nos. Não vou rejeitar lá porque não percebo. Eu para entender a graça de Deus demorou. Eu pensava, a gente sempre pensa que sabe tudo. A gente pensa, já cheguei, já percebo a graça. Sou um catedrático da graça de Deus. Quando a pessoa pensa assim, já está desqualificada. É como aquela pessoa que vai tomar a Santa Ceia, que pensa, vou tomar a ceia dignamente. Já está desqualificado. Porque ninguém é digno de tomar a Santa Ceia. Ninguém. Quando a pessoa pensa que é digna, já está a comê-la indignamente. Porque ninguém é digno de sentar à mesa com Jesus a comer. Agora, se você disser, Senhor, não sou nada, escolheste não sei de onde, não sei o que é que viste em mim, mas escolheste-me. Eu vou-me sentar à tua mesa pela tua graça e pela tua misericórdia. Aí você está qualificado. Como o fariseu. O fariseu pensava que era uma grande pessoa. Lá em Mateus 18, o fariseu e o publicano, né? Quando ele dizia assim, Senhor, graças a Deus, porque não sou como os demais homens, não sou como aquele que está ali. Eu dou tudo, diz-me tudo, eu oro, jejuo 2 vezes por semana. E o pecador que lá estava, diz que nem tinha coragem de levantar os olhos para o céu, batia com a mão no peito e dizia, Senhor, ser favorável a mim, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que os dois saíram do templo e o fariseu saiu desqualificado e o pecador saiu justificado. Porquê? Porque ele percebeu que não era nada nem ninguém diante de Deus. É a única maneira de nós sermos aceitos e qualificados, é percebermos que somos indignos. Não temos dignidade nenhuma em nós. É mesmo pela graça de Deus que Deus nos escolheu e salvou e decidiu, mas porque nós não valíamos nada.
E continuamos a não valer, irmão. Claro que hoje nós temos um valor porque fomos comprados com o sangue de Cristo. Amém? Uma coisa é que é comprada com o sangue de Jesus, lá em 1 Pedro diz lá que não foi comprado ao ouro, que foram resgatados dessa vã maneira de viver, mas sim com o sangue do Cordeiro, aquele que foi conhecido antes da fundação do mundo. Não foi com qualquer coisa que você foi comprado dessa pasmaceira em que você vivia, nessa morte em que você estava deitado. Não, foi com o sangue de Cristo, custou a vida de Deus na cruz do Calvário. Então, claro que tem valor. Agora tem valor, porque em vaso de barro é onde reside o grande tesouro de Deus, que é a sua unção, a sua presença em nós. Amém? E habita em vasos de barro. O vaso pode não valer nada, mas o tesouro que lá está lá dentro é muito grande. Não é por nosso mérito, mas é pelo mérito daquele que nos reside, que nos habita. Aquele que realmente está aí dentro de nós. Tiago 1,18 diz o seguinte: pois segundo o seu querer, ele nos gerou. Segundo quem? Segundo a sua vontade. Eu estou a ler uma tradução um bocadinho diferente, mas vai parar ao mesmo. Eu vou ler aquela. Segundo a sua vontade, ele nos gerou. Segundo a vontade de quem, irmão? De Deus. Foi você que recebeu Jesus e decidiu ser salvo? Não. Porque segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? É o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo tem que ser pregado para acordar os mortos, para ressuscitar os mortos. Os mortos é aqueles que andam aí em pé, que ainda não caíram. Estão mortos nas suas ofensas e nos seus delitos, nos seus pecados. É a palavra da verdade, é o Evangelho de Cristo que desperta os corações mortos, que desperta e acorda os mortos. É o Evangelho. Mas a vontade é de quem? É do Pai. Pela sua vontade ele nos gerou. Podem pôr o versículo outra vez, por favor? Segundo a sua vontade ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nós, no meio desta geração pervertida, no meio desta gente que não liga nenhuma a Deus, nós somos verdadeiros ETs. Aliens, verdadeiros. Porquê? Porque nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. E a maioria das pessoas não entendem as coisas como nós entendemos. Não têm a mesma vontade que nós temos, não têm os mesmos gostos, os mesmos desejos. E daí nós vivermos uma vida ainda um bocado de contradição aqui neste mundo. Vai chegar ao dia em que isso vai terminar, nós iremos viver com Jesus e tudo fará sentido. Estaremos uns com os outros a falar a palavra de Deus para todo sempre, não é? Porque as nossas conversas são outras, os nossos gostos são outros, as nossas ideias são outros, os nossos desejos. Mas este mundo está todo ao contrário. Então nós não encontramos par, é difícil encontrar um par, alguém que pense como nós, que esteja no mesmo sentido que nós. Mas é segundo o seu querer que ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós precisamos de estar entre esta geração pervertida para que, através da pregação do Evangelho feita por nós, muitos ainda sejam acordados. Deus ainda tem a porta da graça aberta. Vai chegar o dia que ela vai fechar. Vai chegar o dia em que não vale a pena pregar mais porque já há mais ninguém. A porta fechou. E eu digo-vos, irmãos, o Espírito Santo está a pouco e pouco a sair da terra. Ainda não saiu totalmente. Ainda está aqui, mas está cada vez mais a ir embora. É por isso é que nós vemos muita gente que está nas igrejas a desmorecer, a desfalecer. E por isso é que nós vemos muita gente a abandonar, a deixar, porque o Espírito está a pouco e pouco a sair. A vontade de seguir a Deus, de servir a Deus, cada vez é menor. Até aqueles que estão salvos, a Bíblia diz, se Deus não abreviasse os tempos, nem os escolhidos se salvariam. Porquê? Porque o Espírito Santo a pouco e pouco está a abandonar esta terra, meu irmão. Sabe que Deus não faz nada de repente, faz pum, já está. O sol não nasce, você acorda 5 da manhã e o sol, pum, meio-dia. E depois de repente, pum, meia-noite. É tudo assim, num ciclo muito lento, suave.
e as coisas vão acontecendo. Então, a salvação não é de repente, já começou, ainda não acabou, já começou, e é tudo assim que Deus faz as coisas. A Bíblia diz que a luz do justo é como o sol ao meio-dia, vai cada vez aumentando mais e mais até ser meio-dia. Mas começa primeiro com uma aurora, começa com o amanhecer, e pouco vai se tornando dia. Mas é devagarinho, E as coisas com Deus são assim. Amém, meu irmão? Muito bem, eu vou ficar por aqui, senão nunca mais saio. Vou terminar só com Romanos 9. Ih, pá, este é muito grande. Mas vou ler só um bocadinho. Romanos 9, 11. Romanos 9, 11. Eu vou terminar mesmo com este versículo. Nem vou dar todo, senão a profecia que eu disse da gente acabar, porque amanhã é feriado, cumpre-se. Não é bom que se cumpra, não é? Leia o capítulo 9 de Romanos e você vai entender mais e mais a soberania de Deus e a predestinação, e vai perceber como é que Deus vê as coisas. É um versículo muito pouco falado, muito pouco. Foram precisos anos e anos para chegar ao capítulo 9 de Romanos. Porque a gente só conhecia o quê? Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos da glória de Deus. O que é que sabíamos mais? Romanos 4, versículo 17. Aquele que ressuscita os mortos e que fala as coisas não são como se já fossem. Isso a gente sabia de cor. Mas deste capítulo 9, que é dos mais importantes, a gente não sabia nada do que é que ele dizia. E se na altura tivéssemos lido, até duvidávamos. Sim, pá, isto não pode ser assim. Peço perdão. Diz assim, porque ainda não eram os gêmeos nascidos, está a falar de Esaú e de Jacó na barriga da Rebeca. Ok? Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dita ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O que é que Esaú fez para Deus se aborrecer dele? Será que ele lá na barriga da mãe fumou um cigarro? Adulterou? Fez cócegas à mãe? Mexeu onde não devia? Ou será que lá na barriga da mãe, quando o pai, coisa e tal, ele deu-lhe um pontapé assim? Tá. E o pai... Ai! Será? Que é que o Esaú deve ter feito alguma coisa grave para Deus o aborrecer e o odiar. Descamou Jacó e aborrecia Esaú. O que é que ele fez de mal? Ou o que é que Jacó fez de bem para Deus o amar? É o que a Bíblia diz. E nós gêmeos estava na barriga e Deus determinou. Porquê? Não sei. Não quero saber. Não preciso de saber. Só tenho que aceitar. O que é que Deus diz é assim. Isto é uma prova evidente da predestinação. Aqui está baseado, aqui é o fundamento para nós entendermos a predestinação. Não tem lógica, não tem critério, é incondicional. Não tem condição nenhuma de fazer bem ou fazer mal, porque a Bíblia diz que os gêmeos não tinham feito bem ou mal e Deus já tinha terminado. Este eu amo, aquele eu não gosto. E agora? Se você sabe intrinsecamente que Deus o ama, dê graças a Deus por isso. Não há mais nada a fazer. Agora, não se admire se na mesma cadeira ou na mesma fila na igreja houver uma pessoa ao seu lado que Deus ama e a outra, logo a seguir, Deus, se calhar Deus já destinou outra coisa para ela. Não se admire. É o trigo e o joio. Jesus disse, olha, onde há trigo, há joio. Não se admire que essas coisas aconteçam. Não queremos ser nós a dividir. Mas que a divisão já está feita, já está feita. O que é que vai acontecer agora? A pregação do Evangelho vai começar a separar as pessoas. E as pessoas que realmente têm um coração escolhido por Deus, predestinado, que Deus ama, e por quem Ele morreu e deu a vida e derramou o seu sangue, essa gente agarra-se a estas verdades com unhas e dentes. As outras começam-se a rir.
as outras vão começar não gosto dessas pregações. Não. Eu antes quero as coisas antigas que aprendi. É assim, meu irmão. Não se admire que isto aconteça. Então dê graças a Deus, e isso leva-nos a nós a ser umas pessoas muito importantes, ao pé daquelas que não acreditam, não. Leva-nos a nós a ter um sentimento de compaixão e de misericórdia por elas. Quando você vê uma pessoa assim, ore por ela mesmo. A Bíblia diz lá em Hebreus, diz lá, temamos que algum de nós fique para trás. Porquê? Porque a pregação do Evangelho para alguns é proveitosa e para outros produz maus frutos. A mesma pregação do Evangelho para uns é proveitosa porque cria nelas aquele espírito de humildade e de amor e de compaixão e de misericórdia, mas noutros faz-lhes mal. Porque eles não misturaram a pregação com a fé. Não receberam aquilo com fé. E é o que acontece com muita gente. Ouve estas coisas e em vez de mostrar a fé, não, rejeita, não quer. E quanto menos quer, mais afastada essa pessoa começa a ficar. E nós que temos que fazer? Bater-lhe, não é? Chamá-lo a atenção, castigá-lo, repreendê-lo. Não, irmão. Orar por ele, sim, Senhor, tem misericórdia daquela pessoa. E temos que suportar estas pessoas em amor. É isso que a gente tem que fazer. Porque se nós fizermos uma outra coisa, acabamos por fazer uma coisa errada. A atitude correta é termos compaixão dela e pedimos a Deus, Senhor, abre os olhos. Chegou um ponto, e eu um dia estava a orar para uma pessoa, não vou estar a dizer quem era, porque senão isto estava aqui pano para mangas, a pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia, Senhor, abre os olhos da mente e do Espírito. E tanto orei anos para essa pessoa. Chegou um ponto de eu dizer-me assim, não vais orar mais para essa pessoa. E eu fiquei assim, não vou orar mais? Não, agora essa pessoa está nas minhas mãos. E eu, é onde eu não quero estar, é nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa, diz a Bíblia, que é cair nas mãos do Deus vivo. Quer dizer, quando Deus começa a lidar com a pessoa de outra maneira, que não é aquela que a gente quer e pensa, e não quer estar lá. Melhor é fugir, saia fora. Não se meta, porque se você se mete, ainda leva. Deus não é para brincadeiras. Ele diz que tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Ele ama uns e odeia outros. Isto não parece nada aquele Deus de amor, que é só beijinhos, só abraços. Não parece, não? Parece um Deus vingativo, parece um Deus... Deus não tem um pingo de misericórdia para aquela pessoa. Deus tem. A misericórdia foi tão grande que fez Jesus vir aqui à Terra. Mas a Bíblia diz, e neste capítulo você pode ver, que Deus escolhe uns para a salvação e outros para a perdição. E agora? Será que Deus é injusto a fazer isso? Não, porque Ele é Deus, é soberano. Diz a Bíblia assim, não tem o oleiro poder sobre o barro que Ele está a moldar? Não tem. Será que o oleiro não tem poder para fazer disto uma chave na PB Café e daquilo um penico para levar a porcaria toda em cima? Será que Ele não tem poder para fazer isso? O pior é que tem poder para isso. Ele faz aquilo que Ele quer, é soberano, e nós, aleluia, faça-se a tua vontade e não a minha, Senhor. Amém? Este é o princípio, são princípios, ainda está aqui muito mais para falar, mas não sei se para a semana vai ser o pastor João a falar, e depois para outra eu vou continuar com este tema, porque são estes fundamentos que nos ajudam a nós a entender outras coisas. Amém? Pronto, vamos orar, vou ficar por aqui. Obrigado, Paizinho. Obrigado por seres Deus e seres o nosso Pai. Obrigado por nos chamaste a nós de filhos, Senhor. Obrigado por nos teres ressuscitado entre os mortos, Senhor. Mesmo lá no fundo da lama mais podre, mais vil, Tu nos limpaste, Senhor, e nos foste já escolher, Senhor, e nos deste vida juntamente com Cristo. E nós podemos, não da nossa própria vontade, mas da Tua vontade e do Teu chamamento, abrir os olhos e ver-te, e desejar-te, Senhor.
E nós reconhecemos que tudo isso foi feito para louvor da tua glória. Não foi para o nosso mérito, não foi pelos nossos merecimentos, mas foi mesmo só porque tu decidiste fazer as coisas, tal e qual como escolheste Jacó e Esaú, assim tu nos escolheste a nós, Senhor. E não há nada mais a acrescentar a dizer obrigado, Pai, por nos ter chamado. Obrigado, Pai, por nos teres predestinado antes da fundação do mundo. Obrigado pela tua vontade soberana na nossa vida e que ela se cumpra sempre, aqui na terra como no céu, em nome de Jesus. Obrigado pela tua misericórdia e pela tua graça. Obrigado por nos abrir os olhos da mente e do espírito, por nos dar inteligência espiritual, para nós podermos andar dignamente ante ti, frutificar em toda a obra e crescer no conhecimento e na graça, Senhor. Muito obrigado, Pai. Tudo isto é devido a ti e é para ti, porque todas as coisas são tuas e tu criaste todas as coisas para ti, para teu próprio proveito, para teu próprio prazer, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus.